Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação. Hoje nós temos um convidado especial, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Valdir Bergamini, que está falando sobre assuntos da nossa cidade, assuntos importantes, como é o caso do asfalto, da iluminação pública e outras coisas que vocês precisam saber. No programa de hoje também você vai acompanhar com a gente a cantata de Natal, matéria sobre o Dia da Criança Especial na PAI, tem também a cartinha do Papai Noel dos Correios, é um assunto muito importante que pouca gente sabe, né, Valdir? Sem dúvida. Você pode ir lá no Correio, pegar uma cartinha que você pode muito bem fazer o Natal de uma criança feliz, ou de uma família, né? Tem culinária com a Patrícia Capato, Giro na Cidade, que é o Conexão com o NBA, e muito mais informação para você, né? Nós estamos falando com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Valdir Bergamini, e no bloco anterior nós falamos sobre o asfalto. Como vocês sabem, todo mundo que tem carro, né, às vezes fica revoltado de tanto buraco que tem na cidade e não sabe o que está acontecendo, os investimentos que estão sendo realizados para resolver essa questão. E nós temos aqui pessoas, como é o caso do Valdir, que estão empenhados em resolver essas questões da cidade. Valdir, como você já disse, 60% de toda a malha da cidade de Ourinhos está necessitando de reparos e já foram investidos diversos milhares de reais nessa questão. Várias ruas já estão sendo asfaltadas e também tem algumas que precisam ainda ser resolvidos os problemas. Mostra as imagens para nós, Nick. Como é o caso dessas ruas aqui, lá no Orlando Coalhato, né, Avenida Pedro Toloto e mais algumas ruas adjacentes. A questão é que a população não entende, né? E querem uma resposta. Como que será daqui para frente, o que está sendo feito para resolver essa questão? Bom, Abel, conforme nós já falamos, várias ruas dessas que estão sendo apresentadas já estão contempladas, sim, estarão sendo recapeadas, né? As outras nós estamos em busca de emendas, o que nós não conseguirmos emendas e estiver comprometida, a gente vai procurar atender com recursos próprios, né? Mas infelizmente é o que eu falei, os buracos eles surgem mais rápido do que a nossa capacidade de tapá-los e a gente não tem medida e esforço para resolver. Essa rua já foi recapeada, não foi, Amanda? Passou pela Operação Tapa Buraco. Já, essa rua já passou pela Operação Tapa Buracos, então? Foi o que eu falei, certo. Onde nós não conseguimos de imediato fazer o recap, o tapa-buraco ele é constante, é diário, no sentido de amenizar, pelo menos, sim, a situação. Sim. Os 2 primeiros anos da gestão do governo Belkis estiveram totalmente voltados para a saúde e para a educação. Hoje, nossa educação e nossa saúde ela é referência no Estado, né? E os 2 anos seguintes, a prefeita determinou que os investimentos viessem em cima da infraestrutura, né? E a gente vai estar elencando aí várias obras, vários investimentos que às vezes passam até despercebido pela população, mas que vale a pena a gente falar. Hoje o grande problema nosso, o grande desafio da nossa administração é exatamente os buracos e a iluminação pública, não é? Como eu comecei a falar, nós temos mais de 15 mil pontos de iluminação pública para fazer essa manutenção e agora totalmente subsidiada pelo governo municipal. Pontos esses que queimam lâmpadas, que queimam reatores, que dá problema nos braços das luminárias e que a gente tem resolvido o problema. Não é fácil. Quer dizer, na verdade vocês receberam uma herança macabra, né? Tudo sucateado, porque eu já andei lá no Itaipava muitas vezes, e casos em que de dia os postes estão acesos, né? E as pessoas ficam perguntando, a prefeitura não vê isso, não sei o quê? São 15 mil postes, você falou. Exatamente, né? 15 mil pontos de energia. Sim. E por que é o que eu falei, por que ela está acesa e dá a impressão até de descaso do, sim, poder público, está gastando energia? Não, isso são relés, né? São fotocélulas que queimam, certo? Sim. E que aí cria esse gasto desnecessário e inoportuno no momento que a gente passa por tanta crise de energia, certo, inclusive. Certo. Né? Mas é a situação que nós recebemos desse parque de iluminação. Então é evidente que a gente vai depender de um certo tempo para resolver a situação, a exemplo, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir resolver, a exemplo do que aconteceu com a saúde e com a educação no município de Ourinhos, que orgulha muito o governo Belkis. Muito bem, Valdir. Então, só para complementar, os 2 primeiros anos foram focados na educação e na saúde. Exato. E agora esses 2 últimos anos desse mandato são focados no... Todos os esforços estão voltados exatamente para a infraestrutura,
em especial para o RECAP e para a iluminação pública. E a população, que é muito inteligente e observadora, deve estar percebendo o esforço que está sendo feito no sentido de amenizar e resolver essa situação. Valdir, outro problema que a cidade de Ourinhos enfrenta é o trânsito. Nós sabemos que a quantidade de veículos aumentou muito nos últimos anos, porém as ruas não aumentaram. Como que você vê essa situação e o que pode ser feito para melhorar? A nossa cidade, a exemplo das outras que surgiram em função da estrada de ferro, nós somos reféns de uma, duas entradas no nosso centro. No momento que há um problema qualquer, praticamente fica isolado a área central dos bairros, não é? E isso cria aí uma confusão muito grande no trânsito. Então, através do Conselho Municipal de Trânsito, da Coordenadoria de Trânsito, da Divisão de Trânsito, conversando também com a Polícia Militar, que é uma grande parceira, né? A gente desenvolveu vários projetos e que se encontram em fase de aprovação pelos setores da ALL, que é a nossa empresa responsável pelas linhas, pela estrada de ferro, o DENIT e também a NTT. E outros estudos e intervenções que permitirá que o nosso trânsito flua melhor. E aí nós podemos destacar, já projeto que se encontra em fase de análise e de aprovação, a duplicação da passagem de nível da Shell, ligação do Jardim Paulista com a área central, a duplicação da passagem de nível da Cardoso Ribeiro e também a implantação do binário. São estudos que estão sendo analisados por esses órgãos que eu falei, né? Onde se transforma a Cardoso Ribeiro em mão única e a Valentim Gentil. A Cardoso Ribeiro desce sentido centro-bairro e a Valentim Gentil sofre. Isso vai trazer mais fluidez. Né? O contorno ferroviário nós vamos estar falando daqui a pouco, né? Embora eu acredite que nós vamos ter um pouco de dificuldade para conseguir o desvio desse controle ferroviário em função de tudo que está acontecendo no país. E nós já vamos falar já. Mas só destacando a ordenação do trânsito da passagem de nível da travessa 13 de dezembro na Vila Margarida. É um caos total, motivo de muita reclamação, aonde a gente está com um projeto sendo analisado de coibir o tráfego de caminhões e implantação de dispositivos que não permitam cruzar a José Bonifácio, conversão à esquerda. São ações que têm que ser muito bem estudadas para não criar um caos maior do que já existe. Né? Agora, eu acho que a grande conquista que nós tivemos agora, essa semana, é praticamente uma pré-aprovação, é a construção da passagem de nível na rua Vitório Cristone, próxima ao Leluí, para que a população se localize. O que vai acontecer lá? A Vila Cristone, a gente vai... Está praticamente uma pré-aprovação, nós já conseguimos, da NTT. Né? Para a semana que vem, provavelmente, a gente está indo até Curitiba para ouvir a ALL, que é a concessionária responsável, mas seria uma ligação ali da Vila São Luís, da Vila Cristone, ligando a Zona Oeste, entrando pela Vila Margarida, já saindo na Nova Ourinhos, desafogando totalmente aquele caos que é a travessa 13 de dezembro. Então, são projetos que encontram-se desenvolvidos em fase de aprovação para a implantação, né? Bacana, gente. Olha, nós trouxemos hoje o secretário de Desenvolvimento Urbano, Valdir Bergamini, para falar sobre esses assuntos da nossa cidade. E eu tenho certeza, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode procurá-los, né, Valdir? Tem inclusive o site da Prefeitura. O Nick colocou na legenda o site, não? Foi muito bem lembrado. Todas as obras já executadas de RECAP e as que ainda estão por serem feitas, estão todas à disposição no site da Prefeitura, lá na transparência que é exigido por lei. Né? Então, para a população saber a rua que vai ser recapeada, é só entrar no site. São várias ruas que já estão contempladas e as que ainda não estão, a prefeita está em São Paulo fazendo a parte dela, procurando um recurso para resolver. Eu vou falar o site rapidinho, Valdir, é www.ourinhos.sp.gov.br. Você vai na aba Notícias e Secretaria de Obras. Lá você vai encontrar as ruas que foram asfaltadas e aí as que também serão asfaltadas. Com certeza. Está tudo relacionados ali nesse site. E aí, Abner, se você me permite, algumas
alguns investimentos e obras que foram executadas até agora e que merecem destaque. Começando pelo problema gravíssimo que nós tínhamos de águas pluviais, principalmente na passagem da Shell, e todos lembram o que aconteceu ali naquela chuva maior. Então, ali nós fizemos a canalização daquela água, a captação através de uma grelha, e que nós passamos por chuvas torrenciais agora nos últimos tempos e sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Então, totalmente resolvido um problema que se arrastava há décadas, né? E que a prefeita Belkis determinou que se resolvesse em definitivo para que aquela população tivesse paz e acabasse o trauma que tinha cada vez que se ouvia um trovão. Sim. Eu acredito que a população ali deve estar dormindo mais tranquila. A exemplo da Shell, nós estamos em fase de conclusão da passagem ali da ligação da Vila São Luís com o Guaporé na Água da Viada. Cada chuva que dava era um transtorno. Então a Secretaria de Obras, através do secretário Betão, está em fase de conclusão ali também, resolvendo em definitivo problema com aduelas dimensionadas para vencer toda aquela demanda de águas pluviais. A próxima a ser atacada é a galeria da rua Ata Haddad, um problema seríssimo e que se agravou mais ainda pela duplicação do ramal Melo Peixoto, e aí o DR canalizou toda a água para dentro do nosso município. E a gente está com o projeto já definido e com as obras por se iniciar assim que possível, assim que der uma folga aí, essas chuvas que estão acontecendo. Limpeza pública, vale dizer também, Secretaria de Serviços Urbanos. Nós temos hoje, para a população ter ideia, uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde, para que a prefeitura conserve. Isso não é a área da prefeitura, ao contrário do que pensa. A prefeitura, ela não tem calçada, ela não tem área. A prefeitura simplesmente administra essa área que é do município e é da população, né? Mas o que complica mais ainda a vida do secretário é que, além de toda essa metragem, mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde para cuidar, dono de terrenos não edificado, deixa o mato crescer, não cuida, coloca em risco a segurança da população, da família que mora ali. O secretário tem que deslocar os seus equipamentos até lá para cuidar de uma área particular. É evidente que o município paga, mas não interessa isso para a prefeitura. Nós já temos muito serviço para fazer administrando essa área que é da população. Então complica muito o andamento do trabalho. E como é que a população pode ajudar? Conservando o seu terreno, evitando que lá vire criadouro de dengue. Aliás, tem de escorpião, está acontecendo um surto na cidade, né? Esses terrenos, Valdir, não te cortando, as pessoas que não cuidam dos terrenos, não roçam o mato, eles são multados? A fiscalização passa, a fiscalização multa, quer dizer, se você colocar na ponta do lápis, daria para você fazer manutenção mensal ali, evitando que o mato crescesse, só com que esse cidadão paga de multa e com que ele paga depois que a prefeitura vai fazer, é evidente que ele paga mais caro e que não interessa para a prefeitura isso. O interessante seria que cada um cuidasse do seu imóvel e aí resolveria o problema. E tem uma série de outros eventos que a gente poderia estar nominando. Quanto ao contorno, o desvio do contorno ferroviário, é uma boa notícia, nós estamos em fase de liberação da licença de instalação da obra, né? E com uma verba de 50 milhões contemplado no orçamento da União para 2016. Embora seja um período bastante complicado, uma recessão anunciada, a gente ainda acredita que pelo menos está contemplado no orçamento de 2016 essa verba aí para mudança para o desvio do contorno ferroviário. Olha, nosso tempo infelizmente já passou, Valdir, bastante, mas eu agradeço a sua presença, você esclareceu muitas dúvidas do nosso telespectador, do Oriense. Eu tenho certeza que nós teremos mais oportunidades para você estar aqui conosco e falar, tudo que está acontecendo na cidade, porque nós sabemos, gente, que eu particularmente, às vezes, nós não temos paciência. Mas quando você vê os secretários vindo aqui, explicando, mostrando o que está acontecendo, mostrando o trabalho e dando uma esperança para nós, que somos orienses, pagamos impostos, o que vai acontecer, isso tranquiliza e mostra seriedade. Então, parabéns mais uma vez pela transparência e ter vindo aqui falar conosco, viu? Obrigado, Ana.
Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco o programa continua. Muita novidade para você hoje. Tem notícia policial, tem culinária. E o programa Cidade de Ação está apenas começando. Já já estou de volta, espero você.